Como é que é, criativo? Eu sou o Ramós e espero que esteja tudo bem contigo. Mas, antes de começar o vídeo, deixa-me só... Ok, pode ser este aqui. Bem, tu já viste o título no vídeo, tu sabes que nós vamos trabalhar e aprender a fazer um efeito para tornar o texto completamente líquido, com montes de cores diferentes para tu criares wallpapers e fundos brutais. Pá, mas é uma coisa que eu tenho vindo a reparar que está nas tendências em todo lado, toda a gente curte criar isto, e eu queria mostrar de uma forma, principalmente em português, como é que tu conseguis aplicar este efeito para os teus trabalhos. Agora, isto é um efeito um pouco mais complexo do que o normal, portanto vai haver duas partes diferentes, e se tu tiveres interesse e estiveres a curtir de trabalhar desta forma, podes ver o meu segundo vídeo que vai sair daqui a mais ou menos uma semana. Se já estiver no ar, vai estar aqui em cima, se não, ainda não. E, mesmo antes de começar... Oi, estou aqui. Ok, assim está a porrer. E mesmo antes de começar, vais ter na descrição algumas coisas para tu poderes trabalhar, texturas, efeitos e outros tipos de pincéis para Photoshop que te vão ajudar imenso neste tutorial. Por isso, dá uma vista de olhos antes de começares e vamos ao vídeo. Bora lá! Ora bem, malta criativa, agora estamos aqui no Photoshop e vamos começar a aplicar o nosso efeito. E a primeira parte é como é que nós criamos o documento. A dimensão não é tão relevante, depende daquilo que tu queres fazer, mas é importante tu, quando criares, selecionares Artboard. Clicamos em Create, logo a seguir a isto. Clicamos mesmo no nosso Artboard e definimos o fundo para preto, ok? Pronto, e agora podemos começar a trabalhar. A primeira parte vai ser essencialmente para nós ajustarmos o texto e definirmos as cores que vamos utilizar. Portanto, vamos carregar no T e vamos escrever aquilo que nós queremos. Eu vou ajustar aqui ao centro, vou mudar o tipo de letra para algo com mais destaque. Sempre que puderem, utilizem fontes sem serifas, bold, para ficarem fortes e serem bem legíveis. Ok, e agora, logo a seguir a isto, vamos fazer o seguinte, vamos duplicar o texto com o Ctrl ou com o Command J. Porquê é que nós fazemos isto? Que é para que, caso nós apliquemos demasiadas deformações, ajustes ao texto, podemos sempre voltar ao original. Portanto, temos sempre uma forma não destrutiva de trabalhar. Logo a seguir, vamos duplicar o texto novamente para conseguirmos refletir. Vamos fazer Ctrl T, ok? Ctrl ou Command T, botão direito do rato e Flip Vertical, ok? Vamos arrastar aqui para baixo. E este vai ser o primeiro passo para nós conseguirmos começar a definir o tipo de efeito que nós queremos. Logo depois de aplicarmos este efeito, vamos a Filtro, cá em cima, e vamos a Blur e Motion Blur, ou desfoque de movimento. Vai-vos perguntar se querem rasterizar, converter em objeto inteligente. Clicamos em Converter a objeto inteligente para conseguirmos editar o efeito mais tarde e metem o ângulo a 90 graus e pronto, depois fazem o desfoque que vocês acharem melhor. Depois de fazermos isto, Ctrl ou Command T novamente, ok? Vamos carregar no Shift e no Alt e vamos esticar o texto. E vamos metê-lo mais ou menos assim. Está ótimo. Aplicamos, o efeito fica aplicado automaticamente e vamos ajustar a partir daqui agora as cores. Vocês podem escolher paletes de cores, podem escolher o que vocês quiserem. O que eu vou fazer agora é duplicar mais duas vezes e o tutorial vai ser muito à base de organizar camadas, porque senão é muito difícil nós trabalharmos. Temos aqui mais duas cópias. Vamos definir este como roxo e este como azul, ok? E o que nós fazemos para adicionar cor a isto é clicamos duas vezes na parte da camada sem texto e vamos a Color Overlay. Definimos aqui a cor, vou meter aqui o roxo, como eu já tinha dito, porrer e faço exatamente a mesma coisa para a camada que diz azul. Pode ser este azul, porrer. Logo a seguir, Ctrl T novamente e vamos manter o Ctrl pressionado, desta vez, o Ctrl ou o Command. E clico e arrasto para o lado. E faço a mesma coisa para o roxo, mas para o lado oposto. E pronto, nós temos agora a nossa premissa, a base para conseguirmos trabalhar o nosso texto. Eu vou arrastar apenas a camada de texto aqui para cima, para não ficar sobreposto. Perfeito. Espero que estejam a conseguir acompanhar, não se esqueçam de duplicar sempre as camadas, organizar tudo. Porreiro. Logo a seguir, vamos selecionar todas estas três, e vamos fazer Ctrl G para agrupar tudo, ok? E vou meter aqui Deixa Fluir. E vamos novamente duplicar isto, ok? Isto é apenas para nós termos a certeza que se nós destruirmos alguma coisa, estragarmos alguma coisa e já não conseguimos retroceder com o Ctrl Z, podemos sempre voltar à parte original do nosso efeito. Botão direito do rato e vamos Merge Group, ou mesclar grupo, ok? E agora isto é editável, conseguimos mexer nos elementos como se fosse uma imagem num todo. E agora é a segunda parte do tutorial onde nós vamos aplicar a destrução, talvez a principal deste efeito todo. E a ferramenta que nós vamos utilizar é esta do lado esquerdo, que é o Smudge Tool. Se não tiverem esta ferramenta, podem ter a gota, que é o para desfoque, podem ter o triângulo, que é para dar mais nitidez, mas nós queremos esta última. Vamos aumentar isto um pouco, a cor não importa, e vamos definir a força do pincel mais ou menos para 70, está bem? E basicamente a maneira como isto funciona, vocês clicam e arrastam para puxar para baixo e para os lados que vocês querem. E isto o que vai fazer? Vai arrastar, vai misturar as cores e vai fazer
exatamente o efeito líquido e distorcido. Eu agora vou gradualmente arrastando para os lados, para parecer que o texto está a derreter para cima do ecrã. E vocês agora ficam a experimentar e fazem os vossos efeitos. Isto é um efeito muito particularmente interessante, porque tu basicamente podes fazer o que tu quiseres, quando tu quiseres, da forma que tu quiseres, e é muito fácil tu trabalhares. Eu já fiz este vídeo e já experimentei fazer este efeito várias vezes, e acho que nunca houve uma forma em que o efeito ficasse exatamente igual. Portanto, tudo o que tu criares vai ser sempre genuinamente teu. Okay? Segunda parte. Depois de formarmos o texto, por mais simples que seja, vamos aqui em cima, ao nosso deixa fluir, que ficou cá em cima, e vamos rasterizar, botão direito do rato em cima da camada, rasterizar a camada, para conseguirmos tornar editável. E porquê é que nós queremos fazer isto? Porque agora nós podemos deformar também o texto. Tenham sempre atenção à intensidade que eu vou utilizar aqui no pincel, e vou arrastar o texto aqui também para baixo, para melhor conseguir mesclar as duas cores. Ok. Logo a seguir vamos selecionar tanto o texto como o nosso efeito líquido e vamos mesclar os dois, ok? Botão direito do rato, merge layers ou mesclar camadas, está ótimo, agora está tudo aqui. Logo a seguir vamos a ajustes, se não tiveres esta aba podes vir aqui o window cá em cima e tens adjustments ou ajustes e vai-te abrir esta janela aqui. A primeira coisa que nós vamos selecionar é esta aqui, Hue and Saturation. Isto aqui serve para tu conseguires depois ajustar as cores conforme o que tu quiseres. Ele vai-te pegar nas cores que selecionaste e vai alterá-las, portanto podes descobrir novas combinações que não tinhas pensado antes. E aumenta a saturação, ser generoso. É suposto mesmo isto ficar agressivo e impactante. Logo a seguir, nos ajustes, temos aqui cor seletiva. Só vai haver três coisas que tu tens de preocupar aqui, que é os brancos, os neutros e os pretos. Okay? Vamos arriscar para dar um bocadinho menos de intensidade ao branco, para sobressair mais as cores que estão por trás. Os neutros também. E os pretos mesmo só para contrastar aqui com o fundo. Ótimo, ótimo, está ótimo. Logo a seguir vamos à terceira parte do nosso tutorial, que é aplicar a distorção do nosso texto. Portanto, já temos aqui a nossa base para trabalharmos e a partir daqui nós vamos aplicar várias camadas diferentes para conseguirmos distorcer o texto, aplicar filtros e outras coisas. Vamos converter isto em objeto inteligente, ok? Logo a seguir a nós fazermos isto, vamos aplicar 3 dos meus efeitos preferidos sempre que eu gosto de trabalhar este efeito. Vamos a ruído ou noise e vamos a add noise. E o que isto vai fazer, como vocês conseguem perceber, vai aplicar uma camada de ruído. Vocês podem definir se querem com cor, sem cor. Eu pessoalmente faço monocromático e quero aplicar. E eu acho que isto dá uma personalidade retro, VHS, como aqueles tipos de televisores antigos, como nós costumamos ver nos filtros. Acho que fica mesmo porreiro. Agora, aplicaste aqui, mas eu tenho uma sugestão. Em vez de nós aplicarmos diretamente na camada, vamos criar uma nova, ok? E vamos pintar de cinzento, 50%. E eu já te explico porquê. Pode ser 51, 49, não precisa de ser 50. E vamos pintar com o nosso balde, ok? Clicamos na imagem e logo a seguir a isto, o que é que nós fazemos? Objeto inteligente, Convert to Smart Object, filtro, Add Noise, já temos aqui o efeito. E o que tu vais fazer é, depois daqui em cima, vens no Normal e vamos definir uma nova camada. Porquê é que eu faço as coisas desta forma? MT Vivid Light. Porque enquanto que no outro o grão ficava em cima do texto, eu pessoalmente não queria, eu aqui consigo controlar exatamente onde é que o grão vai ser visível, ok? Enquanto que, se nós estivéssemos apenas no texto, não conseguimos controlar isto. Agora, se tu gostares do grão no texto, tudo bem, apenas eu faço esta opção para tu teres mais controle sobre como trabalhas os teus filtros e efeitos. E agora vamos aplicar tudo o resto no nosso texto, ok? Vamos a filtro, vamos a distort e vamos a displace. E a maneira como aqui o displace vai funcionar e vai aplicar a textura de uma imagem que tu já tenhas selecionada. Portanto, crias um novo documento, ok? Arrastas para lá uma textura que tu já tenhas à mão, neste caso eu tenho aqui estas várias. Tu vais ter várias imagens deste género na descrição para tu poderes trabalhar nos teus projetos, portanto, dá uma vista de olhos nisso. E eu vou ajustar um pouco mais aqui o contraste. Ok, logo a seguir vou gravar e vou-lhe chamar distorção. Grava numa pasta que depois não te esqueças, clicas em sim, ok. Voltamos à nossa aba inicial e agora vamos a filtro, distort, displace. Não te preocupes com as estatísticas desta janela, fica 10x10, tranquilo. Carregamos em ok e agora vais procurar o teu fecheiro chamado distorção, ou o que quer que seja que tu lhe chamaste. E ele vai aplicar o desfoque no nosso texto. E dependendo do tipo de filtro, imagem que tu utilizares,
vai aplicar sempre um tipo de efeito diferente. Eu acho que fica brutal. E podes sempre depois alterar mais tarde se carregares 2 vezes no texto aqui em baixo. Ok, agora logo a seguir vamos aqui ao filtro e vamos aplicar um tipo de efeito que tu vais aprender no segundo vídeo. Liquify. E agora temos estas opções todas do lado esquerdo. A única que nós nos vamos preocupar é esta aqui, com o atalho C, que é para fazer remoinhos. Nós vamos arrastar e vamos deformar isto lentamente para criarmos estas bolhas aqui no nosso texto. Estes espaços vazios, que acho que ficam brutais. E fica ao teu critério exatamente como é que tu queres criar isto. Podes alterar as definições no canto superior direito, fica sempre ao teu registro. Agora, se por acaso não vês da mesma forma que eu, a única coisa que eu fiz aqui é, no canto inferior direito, definir View Options, opções de visualização, e Show Backdrop, All Layers, Mode Behind e Opacidade a 100, que é para tu conseguires ver o que é que estás a aplicar no fundo preto. Depois de fazeres os ajustes todos, depois de teres tudo organizado, carregamos em OK e temos isto aplicado. E ainda tem o Liquify aqui, podes sempre tirar quando tu quiseres, na boa. Tens aqui o Displace ainda, podes sempre aplicar e retirar quando tu quiseres. Para a última parte do nosso tutorial, vamos criar o fundo e o ambiente do nosso texto. Como é que nós fazemos isto? Novamente, mais camadas. Vamos criar uma camada por baixo de tudo. E se preferirmos, podemos até agrupar tudo o que nós temos para cima, ok? E vamos criar uma nova camada. Vamos chamar isto luz de fundo, ok? E daqui vamos selecionar uma cor porreira, como por exemplo um laranja, algo assim mais quente e agressivo. Vamos aumentar o nosso pincel, vamos suavizar também. Agora eu reparo que isto está com um grão no pincel, eu não quero isto aqui, porque é porque a nossa camada, a Layer 1, a que tem o grão, não é? Está associada ao fundo inteiro, e eu quero aplicar isto apenas ao texto. Portanto, para fazer isto, botão direito do rato, Create Clipping Mask. Ele vai funcionar apenas no nosso texto, ok? Fazemos exatamente a mesma coisa para estas outras. Ótimo. Vamos novamente aplicar isto. Vamos agora pintar de vermelho para ficar ainda mais intenso, ou pelo menos um laranja muito mais escuro. Vou reduzir um bocado o nosso pincel. Está fixe. E se eu quiser aumentar depois, posso sempre aumentar com o Ctrl T. Vou criar outra camada. Vou pintar, por exemplo, de verde. E pinto aqui em cima. Se eu quiser, por exemplo, adicionar mais cor aqui ao meu texto, a única coisa que eu preciso de fazer é criar uma nova camada aqui por cima do nosso texto e aqui nós podemos adicionar a cor que nós quisermos. Certifica-te só que tens em filtro Color, ok? E tu podes alterar a cor que tu quiseres e vais aplicar diretamente ao texto que tu acabaste de criar. Podes meter a cor que tu quiseres. Portanto, eu vou meter agora um amarelo, por exemplo, e aplico aqui e ele automaticamente aplica o efeito. Última coisa para finalizar, esta é mesmo a última, para nós finalizarmos o nosso ambiente. Podes exagerar quando criares alguma coisa. Portanto, se tu tiveres mais texturas à tua mão, por exemplo, coisas assim deste género como grelhas e afins, aplicas isto por cima de tudo e vês o filtro que faz mais sentido para ti. Eu gosto deste aqui, vou meter, por exemplo, a 10%, porreiro, e ainda vou aplicar mais uma textura, pode ser este, pá, acho que é mesmo brutal também, e vejo quais é que são as cores que eu acho que funcionam melhor. Isto parece-me ótimo também, vou reduzir a opacidade. Por fim, a última coisa que tu podes fazer, caso queiras, se clicares aqui na aba de ajustes, nesta opção do lado direito, isto são essencialmente LUTs ou presets de cores e coisas que podes, filtros essencialmente, que tu podes aplicar no teu trabalho. O meu veio já com estes todos aqui. Tu podes ter mais, podes ter menos e também podes sacar se quiseres e procurares na net presets Photoshop. E eu vou filtrar para ver se há algum em particular que me chame mais a atenção. Bem, eu curto mesmo muito deste, acho que ficou mesmo porreiro. E se nós virmos como é que é com os filtros e sem os filtros, acho que faz uma diferença louca. Isto são coisas que podes ir buscar à net, coisas que podes copiar, simplesmente filtros, rasgões e texturas que podes procurar na net em qualquer lado. Quanto mais coisas tu adicionas aqui, mais personalidade vai ter o teu trabalho. Agora, vê isto por fases, isto é um processo bastante complexo, por isso se tiveres alguma dúvida, não tenhas problema, podes sempre voltar atrás no tutorial. Foi lixado. Ou pelo menos eu achei a primeira vez que eu aprendi, tinha montes de pequenas coisas diferentes. Mas se tu também sentiste alguma coisa e tiveste alguma dúvida, já sabes, dá-lhe um segundo. É só comentares a tua dúvida aqui em baixo neste vídeo ou enviares-me mensagem noutra plataforma qualquer, sem stress, é por isso que eu aqui estou. Mas se gostaste deste vídeo, podes sempre subscrever, meter gosto e partilhar. Ajuda-me imenso para me manter motivado para criar conteúdo para ti, pessoas que se querem manter ativas e proativas todos os dias. Por isso, sem perder mais tempo, porta-te bem, mantém-te criativo e até à próxima. Tchauzão.